versículo de número 6. Ou melhor, versículo número 5, amém? Tá rápido, hein? Meu Deus! Glórias a Deus, acabou a sofrência. Diz assim a palavra do Senhor: não havia ainda nenhuma planta do campo da terra, pois ainda nenhuma árvore do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover ainda sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. E então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. E o Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Somente até ele. Pai Santo, Pai Eterno e Poderoso, neste momento estaremos ouvindo a tua poderosa palavra esta que já foi ministrada no meu coração, e eu creio, Senhor, que o Senhor tem para falar ainda a vida dos meus irmãos. Usa-me, Senhor Deus, pela tua misericórdia, papai. Usa, papai, para transmitir uma palavra do alto à vida de cada um dos meus filhos, pois nós estamos sedentos e nós queremos ouvir a tua voz, papai. Em nome de Jesus Cristo, fica conosco para a tua glória. Isso nós te pedimos. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode tomar os seus assentos aplaudindo a palavra de Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, quando nós falamos sobre mundo espiritual, eu não sei se você já se perguntou por que o diabo nos odeia tanto? Por que o diabo investe tanto em destruir os filhos de Deus? Por que o inimigo ele trabalha tanto para destruir os filhos de Deus? Por que Satanás odeia tanto a mim e você? E hoje Deus gerou no meu coração de estar ministrando uma palavra para explicar algumas coisas que tem pessoas que não compreendem sobre o mundo espiritual e sobre o ódio de Satanás para com a minha e para com a sua vida. Por que Satanás tenta contra toda a criação de Deus? Quando você pega no livro de Gênesis e você vai ver, Deus, ele estava no céu. Deus estava no céu, para deixar aqui. O Deus estava no céu antes do homem ser criado, antes de qualquer coisa ser criada na face da terra, antes do universo ser criado. Deus jazia nos céus com os principados de anjos, com as potestades de anjos, em uma profunda adoração. Quando nós falamos no céu, nós falamos de um ambiente que não é silencioso, pois no céu há adoração, e aonde tem adoração tem barulho. Glória a Jesus. E no céu não é um lugar silencioso, porque os anjos eles clamam de dia e de noite: Santo, 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 Santo é o Deus Todo-Poderoso que é e que há de vir. E toda a terra está cheia da tua glória. E lá no céu era um ambiente de profunda adoração, pois os anjos adoravam, os querubins exaltavam, os serafins voavam por cima do trono de Deus. E quando nós falamos do céu, me chama muita atenção que o profeta Ezequiel, quando vai falar dos querubins, ele vai falar que eram anjos que possuíam 4 asas, que com 2 voavam e com 2 eles cobriam os seus rostos. Quando ele vai falar dos serafins, a palavra serafim, pode trocar por favor, profeta? A palavra serafim, ele é uma palavra que significa ardente abrasador. Ou seja, isso aqui está baixo agora, misericórdia. Ardente abrasador. Coloca no retorno o seu nome de Jesus. Amém. Fechou. E o que significa ardente abrasador? Significa aquele que arde em fogo. Quando Ezequiel ele teve uma visão dos céus, me chama muita atenção que ele olhou para cima dos céus e ele viu o quê? Com rodas de fogo que
giravam por cima do altar de Deus. E o que significa essas rodas de fogo? Para e pensa. Quantos milhões de milhares de serafins existem no céu? E nós sabemos que os serafins, eles são anjos que, quando eles voam, eles são como tochas incandescentes em volta do altar. Agora você consegue imaginar comigo? Milhares de anjos voando em círculo por cima do altar de Deus. O que você vê não são anjos. O que você vê é rodas de fogo voando por cima do altar. Por quê? Porque os anjos do Senhor, girando em círculo, formam como correntes de fogo por cima do altar. Então, quando nós vemos, você vê, ele vai olhar, ele vai ver nuvens de fogo. Ele olha para o altar de Deus, ele vê relâmpagos, ele vê trovões, ele vê tochas. Ou seja, no céu tem muito fogo. Alguém se incomoda quando nós vemos louvores que diz de fogo, louvores que fala deixa queimar, louvor que fala incendeia, louvor que fala arde em mim. Mas a própria Bíblia categórica quer dizer que no céu existe fogo. Por quê? Porque o próprio Deus é um Deus que possui um fogo consumidor, um fogo incandescente, um fogo ardente. É por isso que quando nós falamos da palavra de Deus, é como se fosse um ardente fogo que queima dentro de nós. É como se nós sentimos os nossos ossos queimando, porque quando nos aproximamos de Deus, nós vemos Deus na sua beleza, da sua santidade. E no céu possui orquestra, no céu possui louvor, no céu possui coral, e lá no céu diariamente existe adoração. Eu fico pensando no meu coração e ansioso, porque aqui cantar na igreja é muito bom, mas às vezes eu pergunto para Deus: Deus, será que algum dia eu vou poder fazer parte do louvor celestial? Será que naquele dia eu vou poder fazer parte? Será que nós vamos fazer dueto com os anjos? Será que nós vamos fazer coral com os anjos do céu? E às vezes eu me pergunto e fico pensando como será esse grande dia. Porque aqui, para ver Deus, eu tenho que fechar os olhos e com os olhos da fé adorar como se eu estivesse vendo. Mas agora imagina você no meio dos coral de anjos, serafins, querubins, arcanjos, você junto com a igreja vestida de branco, com coroa na sua cabeça, olhando para o alto do monte de Sião e vendo lá em cima, sentado sobre o trono, o Deus Todo-Poderoso recebendo a nossa adoração. Porque a Bíblia diz que a própria adoração da igreja é como um azeite. Por quê? Porque é uma unção. E se você for ver na Bíblia, azeite é combustível, e combustível que queima na presença daquele que arde em fogo. É por isso que eu falo, eu gosto de orar. Quer ser meu amigo? Me convida um dia para orar na tua casa. Quer ser meu companheiro? Quer ser uma pessoa que eu vou aprender a amar? Me chama um dia para orar com você. Me chama um dia para o monte. Porque orar, porque buscar, porque clamar vai trazer azeite para as nossas vidas. E azeite é combustível. Então vamos encher as nossas lamparinas para que o fogo do Espírito não venha se apagar de dentro das nossas vidas e de dentro do nosso coração. Fogo pode se apagar se nós pararmos de trazer azeite para dentro da nossa vida. Porque o azeite é o combustível que mantém o fogo do Espírito aceso dentro das nossas almas. E lá no céu tinha um anjo que sabia agradar a Deus. Se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, eu percebi, é o louvor. Porque quando você louva, é por isso que eu não canto, não louvo para o mundo. Porque o louvor não pertence aos homens. O louvor pertence a Deus. Porque o louvor não nasceu na terra, o louvor nasceu no céu. Ou seja, o louvor nasceu no céu, foi feito para Deus. Então qualquer pessoa que canta para qualquer outro ser está pecando contra Deus. Porque o louvor é exclusivo do Senhor. E lá no céu, meus irmãos, nós temos os anjos adorando. E um ser que conduzia uma orquestra deste coral. E ele era conhecido como querubim. E não era qualquer querubim. Ele era um querubim ungido. Ele era um querubim escolhido. E a Bíblia vai dizer que quanto mais você agrada a Deus, mais belo na presença de Deus você vai ficando. Prova isso, eu provo. Moisés passou 40 dias na presença do Senhor.
E quando desceu, o povo não conseguia olhar para o rosto dele. E quando ele desceu, o povo não conseguia enxergar o teu rosto, porque resplandecia uma luz. Sabe por quê? Você vai passar uma hora na presença de Deus e vai ser impossível alguém encontrar você e não perceber que você esteve na presença do Senhor. Porque passar na presença de Deus vai transformar coisas dentro de você. Tem um grande escritor chamado Leonard Ravenhill que ele vai dizer: o hábito de falar com Deus mudará a forma de você falar com as pessoas. Porque precisamos dessa unção, dessa presença. E esse anjo, sabendo que Deus gostava de adoração, ele agradava a Deus mais do que todos. Pelo que Deus deu uma autoridade, uma glória, uma unção diferenciada. A tal ponto que os anjos do céu, quando olhavam para este querubim ungido, eles diziam: ele é diferente. Pois olhavam para os castiçais de ouro que habitavam no céu, e olhavam para ele, e o brilho da glória de Deus brilhava sobre os 7 castiçais, e esse anjo brilhava mais do que os 7 castiçais na presença de Deus. E esse anjo, ele adquiriu tamanho conhecimento, tamanho unção, tamanha glória, que no momento ele olhou e disse: vou levar o meu trono aos altos, me assentarei como Deus e serei semelhante a Deus. E ele saiu do céu falando para os 4 cantos, procurando anjos que o adorassem, que o servissem. E ele saiu e enganou a terça parte dos anjos do céu, que é 1/3. E eles foram de encontro com Deus, e Jesus disse: eu vi Satanás ser lançado no céu como relâmpago. Eu vi ele com a terça parte dos anjos sendo lançados sobre o universo. Por quê? Porque Deus, quando viu a maldade dentro do coração de Lúcifer, Deus expulsou Satanás juntamente com a terça parte dos anjos do céu, expulsou e o condenou para fora da eternidade. Ou seja, os demônios agora que são conhecidos não mais anjos, mas agora diabos, Satanás. O que significa a palavra diabo? Às vezes as pessoas não entendem. Diabo vem de diabolos do latim, que significa adversário, inimigo. É por isso que você vai ver muitos times de futebol americano que tem nome de diabo, ou diabolos. Significa adversário, significa inimigo. Jesus, quando estava sentado na mesa da Santa Ceia, ele disse: um de vocês é diabo, porque irá me trair. Jesus não estava xingando de demônio dos seus discípulos, não. Ele está falando que um de vocês é adversário, e um de vocês não está comigo até o fim. Ou seja, diabo são demônios que se tornaram adversários, anjos que se tornaram adversários de Deus e inimigo. Porque eles pecaram uma vez, os anjos foram expulsos dos céus e não tiveram uma segunda chance. E a Bíblia vai dizer que então Deus, ele no seu sublime trono, começa a falar com ele mesmo, e ele olha para si, e ele tem uma reunião e diz assim: Pai, Filho e Espírito Santo, eu vou criar algo de diferente. E ele viu que era bom. Então Deus, como um homem estende um tapete na sala da tua casa, ele vai estender as estrelas do céu, e ele vai dar nome para cada uma delas, e ele vai dizer: isso é bom. E Deus vai dizer: eu vou girar a luz. E criou a luz e viu que a luz era boa. E então Deus pegou e falou assim: agora eu vou fazer o firmamento dos céus. E então Deus agora vai criar a terra, e vai dizer: haja terra, haja água, haja expansão sobre a terra, haja diferença entre água de baixo e água de cima. E Deus vai criando tudo conforme a tua palavra. E a Bíblia vai dizer que vai passar o primeiro dia, vai passar o segundo dia, vai passar o terceiro dia, vai passar o quarto dia, o quinto dia. No quarto dia Deus vai criar todas as hortaliças, Deus vai criar todas as ervas do campo, Deus vai criar todos os alimentos que há sobre a terra. E no quinto dia Deus vai começar a criar os animais. Deus vai começar a formar desde a água, desde a terra, desde o céu, um por um. Deus vai chamando e vai criando conforme a tua palavra, até que no sexto dia. Mas eu fico parado prestando
céu está acompanhando a obra da criação, e eles estão agora espantados com a beleza do que Deus está fazendo, porque Deus está criando algo totalmente diferente do que há no céu. Imagina só os anjos olhando Deus criando um leão, com toda a sua complexidade, com a tua juba, e agora Deus fazendo um peixe que habita dentro da água. Imagina Deus criando as asas da ave, e eles olhando a ave voando, mas algo de diferente tem nesses seres. Por quê? Porque os anjos, eles são compostos de alma e espírito, mas estes seres não têm alma e espírito. Estes seres são dotados de alma e corpo, não têm entendimento, são animais, e eles ficam olhando e ficam perplexos com tamanha beleza. Mas no sexto dia, os céus vai parar. Eu imagino que os anjos vão perder até nota do louvor. O diabo vai fazer reunião no inferno. Por quê? Porque aquele Deus que está criando tudo segundo a palavra, aquele Deus que está formando segundo a palavra, ele vai descer para o meio do jardim que ele havia criado. Deus vai descer para o jardim e Deus vai arregaçar as mangas. Deus vai dobrar as mangas da calça, vai dobrar as mangas das mãos. Por quê? Porque agora Deus não vai falar, agora Deus vai moldar. Deus não vai falar, Deus vai pegar o barro com a tua própria mão. Deus não vai agora falar com a criação, Deus vai criar com as tuas próprias mãos. Porque você olha para a criação, você olha, o cavalo é diferente do elefante, o elefante é diferente do leão, o leão é diferente do cavalo, cada um tem a sua particularidade, são seres diferentes, são seres que até mesmo o sonido que eles fazem são diferentes. Mas agora, os anjos querem parar para ver o que é que Deus está criando com a mão, porque tudo foi criado com a palavra, e quando eles vão ver, Deus está criando um boneco, e esse boneco tem uma característica muito específica. Por quê? Porque este boneco se parece com ele mesmo. Porque assim como Deus tem nariz, tem olho, tem boca, tem ouvido, este ser também tem nariz, boca, olho. A mão é igualzinha, os olhos é igualzinho, o cabelo é igualzinho, a mão é igualzinha, o peitoral, tudo é igual a Deus. E ele está olhando e está falando: o que é isso que ele está formando? O que é isso que ele está criando? E Deus vai formar com a carne, e ele vai criar como se fosse um boneco, e então Deus vai dar uma alma para ele, e eles olham até, e tudo bem, até que então Deus olha para este boneco, e ele vai soprar sobre a tua narina, e vai fazer: para o céu, para os demônios, para tudo. Por quê? Porque agora algo que nunca aconteceu na história da humanidade vai acontecer. Deus vai criar um ser conforme a tua imagem e semelhança. O que significa? Este ser agora possui corpo como os animais, ele possui alma como os animais e os anjos, e possui espírito como os anjos e como todos. Ou seja, este ser possui três essências como a essência de Deus. Os anjos param e se perguntam: este ser é outro Deus? Este ser é como o próprio Deus, porque ele criou um ser eterno. Porque todo ser que é espírito é eterno. E se Deus criou um ser espiritual, este ser não pode morrer. O que é que Deus está fazendo? Aí todos ficam perplexos. Porque animais é criação, porque demônios é criação, anjos é criação. Mas agora Deus olha para o universo e diz: eis aqui o meu filho, estes são os meus filhos. Nenhum filho de Deus tinha sido ouvido falar da eternidade. Nunca ninguém imaginava que um Deus poderia criar um filho. E agora Deus vai pegar este filho e vai colocar dentro do jardim do Éden. E Deus vai cuidar e vai zelar, vai dar sabedoria, vai dar tudo o que ele precisa. Um jardim perfeito, cheio de beleza. E Deus é tão bom que todos os dias Deus descia para o jardim para visitar o homem. Ele entrava no jardim
visitava o homem e falava: Adão, o que você fez hoje? Eu vim para conversar com você. E Adão conversava com Deus como eu converso com o meu amigo, como eu converso com o Eduardo, como eu converso com o Ken, como eu converso com o Tarcísio. E ele descia do jardim do Éden e ele falava com o homem face a face. Aí o diabo, ele vai olhar para este homem e ele vai dizer: eu vou fazer com que o homem que Deus criou se atente contra o próprio Criador. Porque se Deus me expulsou do céu, eu farei com que a tua criação também seja expulsa do céu. Eu vou fazer com que a tua própria criação se vire contra ele. Sabe por que ele se garantiu? Porque Satanás é mão de lábia. Porque Satanás é o pai do engano, é o pai da mentira. Se você não estiver atento para as palavras que Satanás lança, você também facilmente será seduzido e enganado. Porque o Satanás, ele enganou vários homens de Deus em toda a história da Bíblia Sagrada. Satanás enganou Adão, Satanás enganou Eva, Satanás enganou a Sansão, Satanás enganou a Davi, Satanás enganou a muitos profetas, porque ele é o pai da mentira e se aproveita disso. E o que acontece? Ele vai pegar Eva, como todo mundo sabe, e vai falar: você está vendo a árvore no meio do jardim que Deus falou que vocês não podem comer? Pois se você comer, você será igual a Deus. Sabe o que ele estava fazendo? Satanás foi expulso do céu porque ele queria ser igual a Deus. Ou seja, agora ele está olhando para Eva e está falando assim: se você comer do fruto que Deus falou para você não comer, você será semelhante a Deus. O maior pecado de Adão e Eva no jardim do Éden não foi comer o fruto, mas foi no teu coração desejar ser igual a Deus. Quantas vezes Satanás precisou pecar para ser expulso do céu? Quantas vezes? Uma única vez. Então o diabo falou: se eu fizer eles pecar uma única vez, eles serão condenados, assim como eu fui condenado. Se eles caíram uma única vez, o próprio Deus não vai poder atentar mais para a tua criação, eles vão ser condenados como eu fui condenado. E sabe o que acontece? A Eva escuta a voz da serpente e ela chama Adão e fala: vamos comer do fruto e vamos ser igual a Deus, vamos conhecer o bem e o mal. E ambos vão pegar do fruto, vão comer do fruto, e quando eles comem do fruto, eles percebem que estava nu. E no momento em que eles percebem que estava nu, no momento que entra a maldade dentro do teu coração, a Bíblia vai dizer que Deus vai descer do céu e vai para o jardim para visitar Adão. E Adão está escondido. Por quê? Porque Adão havia pecado. E então Deus fala: onde você está, Adão? E Adão está escondido atrás das palmeiras. E então Deus vai dizer assim: por que você está escondido? Ele: porque eu estava nu, Senhor. Ele falou: quem te mostrou que você estava nu? Por um acaso você comeu do fruto que eu te disse para não comer? E no mesmo momento ele falou: foi Eva, a mulher que tu me deu, me enganaste. E ele falou assim: pois bem, você, porque você não deu ouvido à minha palavra, certamente morrerá. Você viverá no suor do teu trabalho, e você terá que ver que agora a terra não vai produzir mais somente com a tua força, mas também espinhos e abrolhos também serão feitos na terra. Mulher, porque não deste ouvir a minha palavra, com dor darás a luz, e o seu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Serpente, porque você foi usado, pó será pelo resto da eternidade o seu alimento, pois se rastejará sobre o teu ventre. Até aí você entende que o diabo está fazendo uma festa? Até aí você entende que Satanás está fazendo uma grande festa no inferno? Porque a criação de Deus caiu, a criação de Deus pecou, a criação de Deus se desviou como nós desviamos. Conseguimos atingir a Deus, conseguimos fazer com que Deus agora expulse os seus próprios filhos de dentro do jardim da tua presença. Agora o homem não poderá mais ter a presença de Deus, agora o homem não poderá mais ter a presença do Pai, assim como nós fomos expulsos da tua presença, pois pecou uma vez, será condenado. Enquanto
quando o diabo está quase saindo de dentro do jardim feliz, Deus fala: Satanás, não sai ainda não, sabe por quê? Porque eu também tenho uma palavra para dizer para você. Pois saiba que da mulher que você enganou nascerá um, e ele esmagará a tua cabeça, e você ferirá o teu calcanhar. Porque eu providenciarei da mulher que você enganou um salvador para a humanidade. Se você entender o que eu estou falando, se você entender, o diabo achou que porque pecaria uma vez, o homem seria expulso, mas só que Deus amou o mundo de tal maneira que ele olhou para a humanidade e falou: eu não posso deixar se perder. Sabe por quê? Porque eu estou disposto a morrer no lugar deles do que perder a presença deles na minha presença. Mas irmão, você consegue entender? Meu Deus, tem alguém que ainda não entendeu que Deus te ama como um filho. Tem alguém que não entendeu que Deus te ama com amor incondicional. Eu quero perguntar para você: você tem algum sentimento pelo teu filho da seguinte maneira? Se o teu filho ficar doente, você fala: vou deixar morrer e ter outro, porque filho é insubstituível. Você vai olhar para este filho e vai falar: eu não quero trocá-lo. Eu só vou perguntar para os pais: quem estaria disposto a morrer pelo teu filho? Levanta a mão. Por que você morreria pelo teu filho? Porque você o ama. Porque você acha que o teu filho é introcável, insubstituível. E assim também Deus amou o homem, a tal ponto que ele olhou para o teu filho e falou assim: eu preciso agora de providenciar um Salvador. Acredita-se até que os anjos do céu se colocaram e anjos se falaram assim: olha, se o Senhor quiser nós vamos morrer. Mas só que o anjo não pode morrer pelo pecado da humanidade, porque anjo não é santo como Deus é santo. E ninguém poderia morrer pelo homem, nem o próprio homem que estaria condenado. Então, o Filho de Deus, Jesus, que estava sentado sobre o trono, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim, pois eu irei, eu morrerei no lugar dele para que eles pudessem ter a vida. Imagina a reunião do céu e Deus olhando para o teu filho dizendo: Jesus, mas eles vão te trair, eles vão te crucificar, eles vão colocar uma coroa de espinho na tua cabeça, eles vão cuspir na tua face, eles vão te humilhar, eles vão te deixar nua, à exposição, eles vão fazer isso, vão fazer aquilo outro. E Jesus olha para o Pai e diz assim: ainda assim eu vou pagar o preço. Por quê? Porque eu os amo. E ainda assim Deus olha e fala assim: mas só que Jesus, você tem que entender, para você poder descer lá, para morrer por eles, você vai ter que abrir o teu poder, você vai ter que abrir a mão da tua glória, você vai ter que abrir mão de toda a majestade que existe no céu, você vai ter que descer como homem, você vai ter que se sujeitar pelas mesmas dores, você vai ter que passar pelas mesmas dificuldades, você vai ter que sentir fome, vai ter que sentir cansaço, vai ter que sentir sede. E ele falou: não tem problema, Pai. Essa é a glória que tu me destes, eu devolvo para ti. Glória a Deus. Glória. A coroa que estava sobre a minha cabeça está aqui, Pai. Eis-me aqui, envia-me a mim, estou pronto para cumprir o meu propósito. Estou pronto para ser enviado pela humanidade. E a Bíblia vai dizer que uma mulher está passando aí, a humanidade vai crescendo, vai se desenfreando, cheio de pecado, cheio de engano, cheio de fúria, cheio de ódio. E Satanás levando multidões para o inferno. Até que então, do ventre de uma mulher, conforme foi profetizado, a primeira profecia da Bíblia Sagrada foi sobre a vida de Jesus sobre a terra. Por quê? O livro de Efésios vai dizer: pois ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus, quando criou o homem, já sabia o preço que teria que pagar na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser restituídos para a presença de Deus. Alguém pergunta: mas por que Deus permitiu? Se Deus pegasse toda a humanidade e lançasse no inferno, ele faria isso sem nenhuma dificuldade e não teria que prestar conta para ninguém no universo, pois quem está acima de Deus para cobrá-lo de alguma coisa? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho amado para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E a vida é essa: a vida é a luz do mundo. E a Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne e entre nós habitou. Vimos a tua glória como a glória do excelente Filho de Deus. Ele era a luz e as trevas não recebeu. Por quê? Porque o mundo não conheceu o seu Criador, e ele passeou
a missão não poderá ser fracassada. A Bíblia vai dizer que então Jesus vai caminhar sobre a terra. Deus andando na terra. Ao ler o livro Bom Dia Espírito Santo, uma certa ocasião, eu vi algo que chamou muito a minha atenção, que o Benjamin ele vai falar assim: como que é Deus se fazer homem e habitar entre nós? É comparado a um homem que está vendo uma formiga em direção ao fogo. Você sabe que ela vai morrer. Você sabe que ela vai... Mas a formiga não sabe. Porque a formiga não consegue ter uma visão lá na frente, ela consegue enxergar o que está diante dos seus olhos. Aí você coloca a tua mão na frente dela e ela vai contornar pela tua mão. Você vai colocar o dedo na frente dela, ela vai subir pelo teu dedo e vai continuar seguindo o teu caminho. Se você tentar parar ela com o teu dedo, você vai esmagá-la. Não tem como parar uma formiga. Qual que é a única forma de você conseguir mudar a direção dessa formiga? É você se tornar uma formiga, descer lá, falar com ela: não segue esse caminho, porque se você continuar por aqui, você vai morrer no fogo. Foi exatamente isso que Deus fez. Deus viu a humanidade perdida, Deus viu o homem perdido, e Deus falou: vou descer lá para salvar. Aleluia! Mas só que o preço pela humanidade é o preço de sangue. É um preço que ninguém poderia pagar. E o diabo, ele chegou até o ponto que levantou toda a humanidade, toda a criação contra o próprio Filho. Eles chegaram, levaram Jesus ao julgamento, traíram, foram injustos, levaram diante do Pilatos, foi chicoteado, foi humilhado, foi levado até o matador, foi levado até a cruz. E Jesus, até a cruz, ele ficou calado, como um cordeiro que não abre a tua boca diante dos teus tosqueadores. Ele não disse palavra alguma. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Muitos olhavam para ele e falavam: você não vai se defender? Ele falou: não. Ele ficou com a boca fechada. Por quê? Porque ele não queria se defender, porque era necessário pagar o preço. O preço do pecado, porque sem derramamento de sangue era impossível que houvesse perdão. E então Jesus é pendurado lá na cruz do Calvário, e ele vai pregar a última pregação de Deus sobre a terra. Qual foi a última pregação de Deus? Na última pregação, Deus não abriu a tua boca, Deus ficou calado. Porque muitos dizem: eu te amo, mas a palavra te amo não significa nada se não for acompanhada de atitudes. Jesus nunca disse eu te amo para ninguém, porque as obras que ele fazia mostravam o teu amor. Tem muita gente que diz que ama a Deus, mas não obedece. E somente quem obedece demonstra verdadeiramente que o ama. Ele próprio disse isso: se você verdadeiramente me amar, guardará os meus mandamentos. Pois aquele que guarda os meus mandamentos, este verdadeiramente me ama. E a Bíblia vai dizer então que Jesus está lá na cruz, perto da morte, na hora sexta, na hora nona, até que então tudo se cumpriu e Jesus teve sede. E Jesus, tendo sede, pediu água, e deram vinagre misturado com fel. O vinagre misturado com fel naquele tempo era um tipo de analgésico para a dor, que era um golpe de misericórdia para as pessoas que estavam em profunda dor, ou até mesmo para tentar prolongar a sua dor, porque dando remédio para ele ficaria mais tempo em sofrimento. No momento que Jesus prova o vinagre com fel, Jesus cospe no chão e, olhando para o céu, Deus diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Até então, o diabo está feliz porque o Criador, o Salvador, morreu. Porque ele achava que matando o Salvador, assim como toda a criação estaria perdida. Mas tem uma palavra que Jesus disse, que foi a última palavra que rasgou o céu e rasgou o universo. Qual foi a palavra? Está consumado. Está cumprido. Eu paguei o preço.
Calvário. Mas ele não morre para sempre, porque ele morreu para descer ao inferno, pois ao terceiro dia ressuscitaria. Para quê? Para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Como que funciona isso, pastor? Eu vou te explicar. Satanás pecou uma vez e foi expulso do céu, mas os filhos de Deus pecaram uma vez, pecaram duas vezes, pecaram três vezes, pecaram quatro vezes. Você peca constantemente, mas a misericórdia e a graça de Jesus te abraça, a misericórdia de Jesus te alcança, a misericórdia de Jesus te levanta. Por quê? Porque Deus te ama como filho e não como criação. E é por isso que Satanás me odeia, é por isso que Satanás te odeia, é por isso que Satanás vai fazer de tudo para te tirar da presença, é por isso que Satanás vai lutar com todas as suas forças para te fazer parar, para te fazer desistir, porque ele sabe o preço que você tem para Deus, ele sabe o preço que Deus pagou para poder ter você aqui hoje, assistindo este culto, ele sabe o preço que Deus pagou para salvar você, para salvar a tua família, ele sabe o preço que Deus pagou para que eu e você pudéssemos receber o Espírito Santo da verdade, que habita dentro do teu coração. É por isso que eu te digo, quando Satanás disser que você não vai conseguir, quando Satanás olhar para você e disser que você é fraco, quando Satanás disser para você que você nunca vai conseguir chegar à salvação, olhe para a cruz de Cristo, diga para Satanás: está vendo aquela cruz? Aquela cruz está vazia. Por quê? Porque o meu Redentor vive, e no fim se levantará, e ele virá ao meu favor, e ao teu favor ele vai ao meu encontro, ele vai ao teu encontro. Por quê? Porque ele me amou primeiro, ele te amou primeiro, o amor dele está sobre este lugar. Se você hoje está atentamente ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o teu coração, não endureça o teu coração quando Deus fala contigo. Por quê? Porque o que Deus fez por mim e por você, o teu amigo não teria coragem de fazer. O que Jesus fez por mim e por você, a minha esposa, a tua esposa, o teu marido não teria coragem de fazer por você. Nem o próprio pai ou a mãe teria coragem de fazer o que Jesus fez por mim e por você. O preço que ele pagou foi o preço de sangue. E o sangue de Cristo, ele ecoa sobre a eternidade, para que todos aqueles que nele creem venham a viver eternamente. Quantos creem nessa palavra hoje? Aleluia. Você entendeu porque Satanás te odeia? Pois o próprio Deus diz no livro de Hebreus: pois ele nunca disse aos teus anjos: tu és meu filho, hoje te gerei. E nunca anjo será chamado de filho. O título que eu e você carregamos é o título que Deus só deu para mim e para você. E nós somos privilegiados de poder ser chamados filhos de Deus. É por isso, meu irmão, que Satanás vai investir com todas as forças para tentar te destruir. Mas só que ele não poderá, porque o fôlego de vida e o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e de você. Diz a palavra do Senhor: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho anunciado. A palavra dele limpa e a palavra dele transforma. E a Bíblia vai dizer que maior é o Espírito que está em nós do que o Espírito que está no mundo. É por isso que esteja atento à voz de Deus. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Quero perguntar se nessa noite tem alguém que hoje ouvindo essa palavra sente no teu coração a necessidade de ter um encontro com Jesus. Talvez você esteve afastado dos caminhos do Senhor, ou talvez você ainda não aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, e hoje você quer aceitá-lo, ou deseja retornar para a casa do Pai. Eu quero te convidar nessa noite a tomar um passo e se aproximar do Senhor, porque Deus, Ele está de braços abertos te esperando para te receber. Tem alguém que quer entregar a tua vida para Jesus hoje? Se tiver, levante as suas mãos. Eu quero orar por você hoje. O culto só é completo quando tem almas.
Tudo que aconteceu aqui foi para providenciar a salvação. Tudo que você viu aqui neste culto foi preparado para você por Deus. Existem pessoas pagando preço na oração. Existem pessoas pagando preço no jejum. Existem pessoas pagando preço na leitura da palavra, se preparando para trazer a ministração ao teu coração. Existem pessoas pagando preço, ensaiando, preparando o louvor, para poder apresentar o louvor a Deus e ali tocar no teu coração. Tudo isso foi feito por amor a minha e a sua vida. E Deus te chama hoje. Aceite ao seu Salvador. E Ele vai mudar a tua vida. Tem alguém? Não tem? É a última vez que eu vou te chamar. Se não tem, você pode aplaudir Jesus.